Amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que eu estou aqui. Que bom que nós estamos aqui, não é verdade? Eu sempre quando venho à casa do Senhor me lembro de 2 salmos. O primeiro de Davi, quando ele diz que nós devemos nos alegrar. Ele se alegrava quando disseram, vamos à casa do Senhor, amém? E um outro salmo de Asaf, quando Asaf estava em uma crise existencial, olhando para os ímpios e vendo a prosperidade dos ímpios, até o momento que ele chega na casa do Senhor e ele vê qual é o destino deles e vê qual é o seu destino, e aí ele se alegra no Senhor, porque o destino dele era o céu, e o destino dos ímpios era a perdição. Amém? Então eu me alegro de estar na casa do Senhor, com vocês, compartilhando da palavra dele, amém? Amém? Não porque sou digno ou sou melhor ou sou um bom pregador, porque isso você não vai ver aqui. Mas eu tenho zelo, eu tenho um coração voltado ao Senhor, e eu não posso deixar de ouvir o chamado de Deus. Amém? Quando todas as vezes que sou chamado para pregar, ou chega uma mensagem da pastora Janete, meu coração já acelera. Meu coração já acelera, meu irmão. Não busco por microfones, ou por palcos, ou aplausos, eu não busco por isso. Minha esposa sabe disso, o quanto eu corro disso. Mas aquilo que o Senhor chamou para você fazer, você vai ter que fazer. Porque assim como Jeremias, um fogo arde no meu peito, eu tenho que falar. Amém? Vai chegar esse tempo de Jeremias, irmãos, que nós vamos ser impedidos de pregar, de falar da palavra e sermos testemunhas da palavra, mas haverá um fogo no nosso interior, que não vai deixar as nossas vozes caladas. Amém? Esse tempo está chegando. Eu tenho visto muita apostasia. Quantos apóstatas? Antes nós falávamos, a apostasia era algo distante, às vezes nós não conseguíamos nem definir a apostasia. Hoje, nós conseguimos ver pessoas próximas negando a fé e negando o Deus que um dia salvou elas. E é assim, porque está chegando o fim, está chegando o dia, está chegando a hora. Amém? E nós precisamos nos preparar como igreja. Nós precisamos nos preparar como templo do Espírito Santo que somos. Amém? Porque vai vir perseguições, vai haver dias ruins, dias maus. Nós precisamos estar preparados. Amém? E hoje a palavra é quebrantamento. Esse tempo, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre esta palavra, quebrantamento, e tem me levado a chorar de novo. Tem me levado a chorar de novo. Irmãos, uma das características do primeiro amor é o quebrantamento. Uma das características do primeiro amor é o choro. Você chora por tudo. Até uma música. Qualquer música começa a tocar, você começa a chorar. Uma pregação que você começa a ouvir, você começa a chorar. Você começa a ler a palavra e aquilo começa a entrar dentro de você, você começa a chorar, lembra? Lembra como que era precioso? E o Senhor tem me feito voltar a esse lugar de quebrantamento. Amém? E eu quero compartilhar isso contigo, com vocês, nessa noite, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. E vamos ler a palavra de Deus. Que o Senhor nos conceda a tua graça, Pai. Espírito Santo de Deus, eu já posso sentir a tua presença. Obrigado por isso. Desde o momento que entrei aqui, Senhor, eu estava bem aflito, bem temeroso. Hoje não foi um dia fácil. Meu coração ficou temeroso, Senhor. Mas quando eu entrei aqui, Jesus, eu senti a tua presença e o Senhor confirmou no meu espírito essa palavra. Eu já senti um quebrantamento diferente. E eu sei que o Senhor vai à frente, Espírito Santo.
O Senhor trouxe aqui as pessoas que o Senhor quer que ouça essa palavra. O Senhor escolheu esse dia, essa hora, para esse momento. E obrigado. Eu quero só te agradecer e que o Senhor continue, termine a sua obra, Espírito Santo, nos nossos corações, no meu, no coração dos meus irmãos. Que a palavra, Senhor, a ser lida aqui possa saltar ao nosso espírito e fazer a transformação que ela faz. Eu me rendo, eu me prostro e eu declaro que nada sou sem o Senhor. Nada posso fazer sem a Tua presença. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é o digno da minha vida. O Senhor é digno da minha devoção. O Senhor é digno do meu temor e do meu zelo. Receba em minha vida o fruto do Teu penoso trabalho, Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, me quebra outra vez, me quebra outra vez, faz-me chorar, lamentar, quebranta o meu coração. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, meu irmão. Deixa Ele fazer, deixa Ele te tocar. Deixa Ele fazer, deixa Ele tocar, deixa Ele fazer. Tiago 4, a partir do 6 diz: Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, diga eu. Pecadores, estamos aqui, Senhor. Limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. 9. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. O livro de Tiago, irmãos, é um livro fantástico, é um livro prático, é um livro direto. Ele não fica em rodeios, mas ele vai direto ao assunto. Ele fala sobre fé, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre tentação, ele fala sobre confissão de pecados, fala do poder da língua. Se o homem consegue controlar a sua própria língua, ele consegue controlar o corpo inteiro. E ali nós somos muito ministrados. Eu não sei se você é muito ministrado nesse livro, mas ele é muito prático e ele é confrontador a nós. Você vê a fé que sem fé sem obras ela é morta. Você vê a sabedoria que vem do alto. Se você tem a falta dela, é só pedir para Deus. A tentação, que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pela própria cobiça,
do nosso coração, sobre a confissão dos pecados, que às vezes, muitas vezes, as pessoas não encontram a cura porque não ouvem aquilo que está escrito aqui, porque aquele que confessa uns aos outros seus pecados serão sarados, serão curados. Podemos tirar poderosas lições desse livro para uma vida de santificação. Se você quer uma vida de santificação, se você quer o evangelho confrontador, leia o livro de Tiago e tente praticar cada palavra que é dita ali. Você vai ver uma vida de santificação. Por quê? Porque Tiago trabalha com a questão do relacionamento. Ele trabalha de acordo com aquilo que nós vivemos no dia a dia. Não está longe de nós. E uma dessas lições é o trecho que nós lemos acerca da submissão a Deus e o orgulho. A parte no versículo 6, que Tiago menciona as Escrituras, diz assim as Escrituras. Eu creio que a maioria disso que Tiago está falando, está em Provérbios. É o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Desculpa se eu ficar falando, porque os alunos a gente faz isso, né, pastor Marcos? Aí, enfim. Mas eu não fico chateado se você não repetir, amém? É só uma, né? Eu acho que é algo de professor, né? Caguete de professor. Mas é o livro da sabedoria. Então eu acredito que Tiago, ele gostava muito desses livros, os Ketuvins, né? Ele lia muito isso, por quê? Olha só, Provérbios 3:34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 29:23. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito do humilde obtém honra. Provérbios 15:25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas também deixa intactos os limites da propriedade da viúva. Então não era à toa que Tiago vai falar sobre sabedoria. Com certeza ele meditava muito nesse livro. E uma parte tão importante da sua carta é onde ele diz que Deus concede a uns favor e graça, a outros Deus resiste. E quando eu li isso, eu falei, meu Deus, Deus resiste aos orgulhosos. Irmãos, eu não sei se você já foi resistido por homens, se alguém já se opôs a você, e talvez você até conseguiu ganhar esse homem, ou ganhar essa discussão, ou ganhar, né, essa guerra entre homens. Não sei se você já foi resistido por demônios, creio que sim, se você é crente, né, há uma resistência, né, e até Paulo vai declarar num livro, numa carta, que ele foi resistido pelo diabo, por isso que ele não foi. Meu Deus, quando eu leio isso, me dá um choque. Mas o apóstolo Paulo, ele foi resistido. Sim, os demônios, eles trazem resistência. E aí, o que nós fazemos? Guerreamos, jejuamos, oramos, clamamos, buscamos. E o que acontece? Expulsamos, e ele sai. Agora, e quando Deus resiste? Quem pode vencer a Deus? Quando Deus resiste a alguém, irmãos? E toda a Escritura nós podemos ver um Deus que aceita, que não faz acepção de pessoas. Você vê o próprio Tiago falando sobre isso. Ele fala que Deus não faz acepção de pessoas. Nós até fazemos, nós até escolhemos, mas Deus, Ele não faz isso. Ele aceita as pessoas. Ele não escolhe pelo tamanho, pela riqueza, se é bonito, se é feio. Não, Ele não faz essa acepção. Mas quando se trata do orgulho, a forma de Deus tratar é opondo e resistindo. Eu não acho que Deus tenha trauma de alguma coisa, com certeza não. Mas quando eu estava meditando nessa palavra sobre orgulho, eu me lembrei do diabo. Porque em Ezequiel 18:17 vai dizer que o diabo foi expulso do céu
ele era um anjo de luz, Lúcifer, porque o coração dele se orgulhou. Ezequiel 18:17 diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Eu acredito que aqui Ezequiel está falando da hora, do dia, do momento em que Lúcifer foi expulso do céu, por causa do seu coração orgulhoso. E Provérbios 16:18 já vai mencionar isso. Ele diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Salomão já entendia isso, já entendia que o orgulho é um lugar perigoso. Paulo também entendia, porque ele, quando falou a Timóteo, em 1 Timóteo 3, no versículo 6, Paulo está dando ali direções para Timóteo, de como que precisava ser a igreja, a organização da igreja. Ele traz ali a forma, os atributos que um bispo, que um líder deveria ter, né? Não é porque ele era bonito, não porque ele pregava bem, não porque ele fazia algo na igreja, ou ele estava todo dia na igreja. Não, existia um atributo para ele. Ele precisava ter aquilo. E uma das coisas é: Timóteo, não deixe que um recém-convertido lidere. Por quê? Para que ele não se ensoberbeça ou não se orgulhe e caia na mesma condenação que o diabo. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está mencionando a mesma coisa que Ezequiel. Ele está mencionando a mesma coisa que Provérbios. Ele diz: olha, o orgulho precede a queda. Então você precisa cuidar disso. E nós, quando vemos a vida de Jesus, e eu acho lindo isso, porque sempre eu tenho que voltar para Jesus, eu tenho que olhar para Jesus. E Jesus, lá em João 6,37, ele diz assim: que o que vem até mim de maneira nenhuma lançarei fora. Irmãos, uma das características de Jesus, né? O Luquinha lhes deu o livro aí, Manso e Humilde, um livro fantástico, né? É um livro fantástico. Uma das características, ele vai falar que uma das características de Jesus, assim, uma identidade de Jesus, é que ele é manso e humilde. Meu Deus, não existe ninguém igual a ele, não existe ninguém como ele. Ele é manso e humilde, e ele diz: quem vem até mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas uma das partes mais impressionantes que nós lemos no Novo Testamento, nos Evangelhos, é quando Jesus entra no templo para orar, e ele vê ali os cambistas, e o que ele faz? Ele chega e diz: por favor pessoal, a casa do meu pai é casa de oração, então pegue a sua mesinha, retire ali, né? Se fosse eu ia fazer assim, pastor Marcos então, né pastor Marcos? Com toda a educação do pastor Marcos. Por favor, coloque-se para fora, aqui é um templo do Senhor. Não, ele falou: ei, e virava a mesa: ei, a casa do meu pai é casa de oração. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele expulsou os cambistas. Meu Deus, como Jesus, manso e humilde, pode ter uma atitude dessa? Talvez você pensaria assim. Ou talvez eu ficaria indignado ao ver Jesus chamar os fariseus de raça de víboras. Talvez você não saiba o que significa isso. Vou resumir, vou transliterar: filho do diabo. Raça vem de descendente, vem de filho. Víbora vem de serpente. Ele está dando a analogia do jardim, daquela serpente que fez pecar, que se orgulhou. Ele está chamando os fariseus de raça de víboras. E ele e João Batista foram os únicos que mencionaram isso. Foram os únicos. E eu perguntando: Senhor, por quê? Por que o Senhor ficou tão
tão bravo com eles, porque Jesus, assim como Deus, porque Ele é Deus, Ele se opõe a toda forma de orgulho. E ali havia um orgulho religioso. Ali, naqueles cambistas, eles estavam vendendo sacrifícios e achando que eles eram o tal. Os fariseus, pelos seus conhecimentos bíblicos, desprezavam aqueles que chegavam até o templo. E Deus se opõe a todo tipo de soberba e orgulho. Então, diante disso, precisamos entender que Deus tem uma oposição ao orgulho e aos orgulhosos. O primeiro ponto que preciso entender é este, que Deus se afasta, Deus se opõe, Deus fica distante. Imagina, irmão, Deus não quer perto, porque resistir, se opor, é alguém que não quer perto a outra pessoa. Eu não quero ser resistido por Deus. E essa foi a minha oração. Eu não quero ser resistido pelo Senhor, mas eu quero ser irresistível a Ti. Como que eu faço, Senhor, para ser alguém irresistível? Alguém irresistível ao Senhor, meu Deus. E aí eu fui para Davi. Davi nos ensina. Davi, ele foi um homem sem pecado? Não, ele pecou, mas ele nos ensina que no nosso coração não pode ter um lugar por orgulho. Davi é o exemplo, porque ao ser confrontado, até poderia ter uma pontinha de orgulho ali. Vamos lá em 2 Samuel 12, se você quiser abrir, mas eu vou resumir, para a gente ganhar um tempo. Davi peca, é o primeiro latrocínio sexual, eu acredito assim, sabe que latrocínio é roubo seguido de morte, né? Aí é o latrocínio sexual, ele roubou a mulher e matou o marido, né? Latrocínio sexual. Então o que ele faz? Ele quer esconder o seu pecado, e fica tudo bem, ele coloca Urias na frente de batalha, Urias morre, pronto, acabou, ele é rei, ninguém vai saber disso. Vai casa com Batseba, ela já está grávida, até que o profeta Natan chega para confrontá-lo. E o engraçado é que Davi, ao ser confrontado com aquilo que Natan contou para ele, ele nem se tocou que era ele. Ele nem se tocou. Ele nem pensou em, nossa, será que ele está falando de mim? Não sei. A Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia diz que ele deu um veredito para aquele homem. Porque Natan fala, olha, vou contar para você aqui, rei. Existia um homem rico e o outro pobre. E aí chegou um visitante. Esse rico, ele tinha gados, ele tinha ovelhas sobrando, muitas. E o pobre tinha uma só ovelha. E era assim, era a única que ele tinha. E ele cuidava como um animal doméstico. A Bíblia diz que ele cuidava como um animal doméstico. Ele dava da sua própria comida para a ovelha. Com certeza esse homem ia oferecer em sacrifício, porque o sacrifício de Yom Kippur era assim. Não era que você não tinha que comprar lá nos cambistas. Você tinha que ter um apego ao animal, porque tinha que ser um sacrifício válido. E aí um visitante chega na casa do rico, e o rico quer servir um banquete para esse visitante. E o que ele faz? Ele vai e mata a ovelha do pobre. Ele pega a ovelha do pobre e mata, e entrega como refeição para o visitante. Mas Davi ficou indignado na hora que ouviu isso. Ele falou, o quê? A Bíblia diz que ele ficou furioso. Esse homem é digno de morte. Ele tem que ser morto agora e tem que restituir 4 vezes mais para esse pobre. Ele nem se tocou, sabe por quê? Por conta da sua posição.
ele era rei, ele estava acostumado a julgar, ele estava acostumado a decretar, ele estava acostumado a falar dos outros e a julgar os outros pela sua posição, mas ele nunca imaginou que era ele, até o momento que Natã começa a dar o veredito, e ele diz: Davi, é você, esse homem é você. Romanos 2, 1:6, eu acredito que Paulo também meditava nas Escrituras e tinha esse mesmo coração, quando ele diz aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância, da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então Davi era esse cara, que ele achava que pela sua posição, o pecado dele, talvez Deus nem viria. Talvez ele achou que pela posição que ele exercia, ele tinha algum privilégio diante das leis do Senhor. Enfim, ele foi descoberto entre as malhadas, ele não era nada, Deus levou ele a essa posição, e agora ele, eu tenho privilégios, eu sou rei, mas diante de Deus, não tem os preferidos, não tem os privilegiados, até aquele que era ungido do Senhor, as leis também serviam para ele, as leis do Senhor. E quantas vezes nós somos assim, quando olhamos e julgamos os outros, porque nós como crentes, eu tenho aí pouco mais, não sei, não fico contando quanto tempo que eu tenho de crente, mas eu creio que é mais de 20 anos, desde os 12 anos, aquela que fala desde berço, né? Tem o Luiz Hermino que fala, tem o berço evangélico, ele fala, onde que vende esse berço que eu quero comprar, né? Esse berço evangélico, né? Mas, irmãos, eu sempre ouço, né, algumas pessoas dizerem, mas essa mentirinha aqui não tem nada a ver, pelo menos eu não estou mentindo igual o Lula, né? É que é uma mentira grande, eu estou mentindo aqui pouquinho, e não faz, assim, ele tem assim, muita gente, eu só aqui, e aí a gente tem esse conceito errado de pecadinho e de pecadão, e não existe isso diante de Deus. As mesmas leis que vão julgar um presidente de uma nação, vão julgar um mendigo que mora na rua, as mesmas leis. Então nós temos esse conceito, e talvez Davi tinha esse conceito, talvez ao contrário, uma ovelhinha não tem nada a ver, né, com uma mulher, ou seja, né, eu vejo aqui, olho para uma mulher com olhos impuros, mas eu não sou como aquele adúltero, aquele pastor sem vergonha, que largou a mulher, está lá, cuidado, aqui diz que nós somos indesculpáveis, porque talvez nós estamos julgando a outra pessoa e fazendo as mesmas coisas, e talvez Davi tinha esse coração, de achar que as leis do Senhor iam beneficiá-lo. Por quê? Porque uma das cegueiras espirituais causadas por esse orgulho, porque eu acredito que os fariseus estavam cegos, é a justiça própria. Eu vejo a justiça própria, meus irmãos, como um dos conselhos do orgulho para impedir o quebrantamento. E se nós temos que pegar a história de Davi como referência, nós temos que pegar a parte de que ele é confrontado e ele diz, pequei. Quando Natã olha para ele e diz assim, é você, esse cara é você, e Davi diz, eu pequei. Aqui no versículo 5 de Romanos 2 diz assim, contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus,
quando se revelará o seu justo julgamento. Isso aqui nós não podemos levar para a vida de Davi, porque Davi não era um homem obstinado. Davi era um homem arrependido. Talvez ele estava cego pela sua posição, mas quando ele foi confrontado e Natan disse: é você? Ele disse: eu me rendo, é eu mesmo, sou eu mesmo. E eu vejo essa justiça própria que às vezes nós temos, porque alcançar esse coração de Davi, de reconhecer os nossos erros, assim quando somos confrontados pela palavra, porque a palavra hoje nos confronta, os nossos irmãos nos confrontam, os relacionamentos nos confrontam, o trânsito nos confronta, e nós enxergarmos em nós esse lugar de quebrantamento e de reconhecimento, irmãos, é muito difícil, porque nós temos um conselho do orgulho que se chama justiça própria, e essa inimiga da nossa alma, inimiga de Deus, justiça própria. Eu vou dizer aqui algumas, vou usar como qualidades. Ela é sorrateira, ela chega de mansinho, ela não avisa que vai chegar. A justiça própria é convencida. A justiça própria, ela tem a aparência do bem. A justiça própria, ela nos defende, ela nos poupa da dor. A justiça própria nos faz merecedores, melhores do que os outros. E apesar de tudo isso, e o pior de tudo isso é que ela nos faz pensar que tudo isso é bom, sem perceber que ela está se opondo ao conhecimento e ao quebrantamento que Deus quer naquele momento. Uma pessoa cheia de justiça própria não tem lágrimas nos seus olhos. Ela é cheia de justificativas religiosas. Você já viu alguém usar a Bíblia para justificar os seus erros? Meu Deus do céu. Nós que lidamos, né, pastor, pastora, com casais ou com noivos que estão, né, no sabor de mel ainda fora do casamento. Eu até falo, né, o mel já foi, a lua já foi, o mel já foi, só falta a lua, né, porque é a lua de mel. Nós vamos para a lua de mel, já foi o mel, agora só falta a lua, né. E aí eles arrumam justificativas. Irmãos, eu já vi justificativa para tudo. Sabe por quê? Justiça própria. Justificativas religiosas. E teve um episódio na Bíblia que Jesus conta uma parábola, que ele vai falar sobre isso em Lucas 18. Se você puder abrir Lucas 18, versículo 9, vai falar assim. Olha só o que Jesus vai contar aqui. 18, 9. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Onde que ele orava, irmãos? Ele não orava se aparecendo. Ele orava no íntimo. Isso é o pior. Você não consegue enxergar o orgulho pela aparência. Porque o homem mais pobre do mundo pode ser mais orgulhoso que o homem mais rico. Isso está no íntimo. E aqui ele fala, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Olha o que eu faço, Deus. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no seu peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: eu digo a este homem, não ao outro. Foi para casa justificado diante de Deus.
Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. No íntimo, irmãos. No íntimo, sendo reprovado. Nem posso dizer reprovado, porque nós vamos ser reprovados. Mas resistidos é algo muito profundo. E eu gostaria de chamar sua atenção agora para este caminho que a palavra de Deus nos dá para quebrarmos o orgulho no nosso coração, que é a humilhação e o quebrantamento. E o propósito disso é sermos limpos, purificados, submetidos, e para receber o favor de Deus. Deus não quer que você se humilhe porque Ele quer pisar em você, não. Deus quer que você se humilhe porque Ele quer te dar um favor, uma graça. Deus não quer resistir a ninguém. Deus não quer resistir a ninguém. Mas nós precisamos encontrar esse caminho da humilhação e do quebrantamento nos nossos relacionamentos, principalmente. Como você se vê? Como você se vê diante das pessoas? Como você se vê no seu serviço, diante dos elogios, diante dos aplausos? Como você se vê? Qual é o sentimento que vem no seu coração? Nós precisamos cuidar disso. Sabe, não deve ser um jargão somente das nossos lábios, porque aquele fariseu que estava sendo reprovado por Deus, ele não orou de voz alta. Muitas vezes os nossos lábios podem estar dando glória a Deus, ô irmão, você é uma bênção, hoje o culto foi uma bênção, você pode estar glória a Deus, aleluia, mas o seu coração está cheio de soberba, de orgulho. Talvez você possa estar sentado e aqueles procuradores de ambiente, já viu isso? O crente que procura ambiente, ele fica ali, ele fica só olhando, vamos ver se tem unção, vamos ver se hoje tem unção. Não, para com isso. É tempo de nos quebrar, é tempo de nos humilhar, é tempo de nós entrarmos nesse caminho de perder a razão. Você pode perder a sua razão? Filhos diante dos seus pais, esposas diante dos seus maridos, maridos diante da sua esposa, você pode perder a razão? Versículo 7, daquilo que nós lemos em Tiago 4, diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. No 9, entristeçam-se, lamentem e chorem. Meu Deus, Deus está me chamando a entristecer, a se lamentar e a chorar. O Deus da alegria, Ele é Deus da alegria, amém? É um fruto do Espírito. Mas Ele me chama aqui para chorar, para lamentar. Assim como Joel, naquele momento difícil, ele fala: chore os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor. Troquem o riso de vocês por lamento, a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor. 2 Coríntios 7,10 vai falar que não é a tristeza segundo o mundo que gera a morte, mas é a tristeza segundo Deus que gera o arrependimento. Até para isso, até para o quebrantamento, até para a humilhação, nós dependemos de Deus. Até para isso eu preciso do Espírito Santo. Não é essa tristeza do mundo, essa depressão do mundo que só leva à morte, não, irmãos. Nós precisamos clamar: Espírito Santo, me leva nessa tristeza de chorar, de lamentar. Mas uma tristeza gerada por Deus, sabe por quê? Eu não consigo ler o Salmo 51, abre Salmo 51. Olha o que diz o Salmo 51, irmãos. Esse Salmo aqui foi escrito depois que Davi reconheceu o seu erro. Davi reconheceu de sou eu. E eu acredito que nesse momento, Davi estava em lágrimas. Ah, Deus, nos dá esse coração. Nos dá esse coração de como nós somos confrontados, nós não fazemos biquinho, beicinho.
mas nós vamos para o Senhor e falamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda culpa, purifica o meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Meu Deus, o rei que se orgulhou, agora se quebrantou. E o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, só contra ti pequei. Versículo 11, 10, que é o precioso, meu Deus, ele diz: cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolva-me a alegria da tua salvação. Por quê? Porque ele estava triste, humilhado, quebrantado. 17, no 17 ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezará. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Você precisa ter um coração contrito e quebrantado diante dEle. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu preciso levantar o meu corpo e derramar o meu coração. Nos meus relacionamentos, irmãos, não é fácil. Como a pastora disse aqui no culto de casais, é falar, mas na hora da prática, né? A gente está até brincando assim, não brincando, mas é uma brincadeira dinâmica, né? Eu uso muito isso lá na educação infantil. A gente usa uma brincadeira para falar uma verdade, a gente fica falando: ó, é Senhor, hein? É Senhor. As meninas ficam: cadê a Dani? É Senhor, né, Dani? Senhor. Tipo, você pode falar tudo, mas coloca Senhor. A gente fica brincando com isso, mas até isso entrar dentro do nosso coração. Até expliquei depois, né, falando: não é somente as palavras, mas é o que está dentro do coração, o respeito. Meu Deus do céu. Você tem noção do Deus que você adora? Você tem noção do Deus que você teme? Você tem noção do Deus que te salvou? Você tem noção para onde você vai? Meu Deus! Eu fico até meio assim, porque eu fico desejando muito o céu, eu fico desejando meio que morrer. Eu falo: Senhor, tira isso de mim. Eu fico assim, né? Porque é uma hora, meu irmão, nós vamos vê-lo face a face, e essa hora tem que chegar. Mas eu preciso estar sendo irresistível ao Senhor. Eu tenho que estar com o meu coração quebrantado como o de Davi, que foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Eu não li o 17, vamos lá. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito, não despreza. Ele não vai desprezar. O que você precisa? Talvez você chegou aqui precisando de alguma coisa. Eu preciso, nós precisamos, nós estamos sendo libertos, nós estamos sendo santificados, mas irmãos, não é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu dou. Senhor, eu quebranto, e assim quando eu me entrego, me rendo, o Senhor vai fazendo nas nossas vidas, porque Ele dá graça ao humilde. Você sabe o que é graça? Não, você não sabe. Irmãos, se você soubesse o que é graça, meu Deus, a graça é muito maior do que nós possamos imaginar, irmãos. Você ter o favor de Deus é muito melhor do que um favor de um homem. Esperamos por quem? Você acha que eu estou preocupado com o preço de alguma coisa? Você acha que nós reclamamos lá em casa de preço de picanha, de lula, Irmãos, eu não quero saber. Eu quero Jesus, eu quero ser sarado, eu quero ser curado, eu quero o céu, eu quero que as pessoas conheçam a Cristo e a sua glória. Meu Deus do céu. Nós precisamos ter esse coração diante do Senhor, e a chave para que possamos nos aproximar de Deus e Deus nos aproximar é o quebrantamento, é a humilhação. E essa palavra quebrantamento em hebraico significa quebrar. Não vou deixar de ser teólogo também, né? Mas vamos lá,
a palavra shabar. É a palavra shabar. Muito parecida com Shabat. Por quê? Porque em todo quebrantamento há um descanso. Quando você se quebra diante do Senhor, e você faz aquela meleca santa, né? Eu lembro sempre disso. Parece que a sua alma, vem um refrigério, vem um descanso. E eu não sei, eu não estudei, eu só achei muito parecido, shabar com shabat. E significa quebrar, quebrado, esmagado, destruído, ou até lágrimas. E nós precisamos pedir, nesse tempo, o quebrantamento do Espírito. Sabe por quê? Porque se eu quero ser cheio do Espírito Santo, você quer? É sério isso? Você quer mesmo? De verdade? Você veio nesse culto hoje, de quarta-feira, você tem vindo. Você quer mesmo o Espírito Santo? Você quer ser cheio dele? Você precisa passar pelo quebrantamento. Porque o quebrantamento é o botão que aciona todo o esvaziamento do nosso ego. É o botão que aciona o esvaziamento do nosso ego, da nossa razão, da nossa justiça própria. Sabe por quê? Que muitas vezes eu não quero perdoar? Sabe por quê? Porque eu tenho uma justiça própria e um orgulho dentro de mim. Sabe por quê? Que muitas vezes eu tenho a vergonha de contar o meu passado, de falar e tocar no meu passado? Porque ainda eu tenho um orgulho da reputação. E pior ainda, se você chegou num lugar de liderança, como Paulo falou, é difícil. Mas nós precisamos vencer esse orgulho através do quebrantamento. Primeiro diante dele. Porque se você se dobra diante do Senhor, você vai se sujeitar às autoridades. Você vai se sujeitar aos relacionamentos. Irmãos, a minha esposa, é da boca da minha esposa, não é da minha. Ela diz: você não tem ciúme, Isabela, você não tem ciúme? Não, eu confio nele. Por que você confia nele? Porque ele ama Jesus. Ouço da boca dela. Então, homem, se você ama Jesus, se você tem um coração quebrantado diante de Jesus, todas as outras coisas vão fluir. A graça vai vir sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Quantos nós, como pais, queremos ter razão porque somos mais velhos? Meu Deus do céu! Que geração de pais que não viveram aquilo que pregaram e agora exigem dos filhos. Meu Deus! Quebranta o coração, abraça, vai com ele. Seja um pai, seja mãe. Através do quebrantamento. Meu Deus. Salmos 34, 18 diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos 147, 3: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus, nós lemos isso, é um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não despreza. Isaías 57, 15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo: habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento a um coração do contrito. Isaías 66, 2 diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e o contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mateus 5, 3, o sermão do monte, o sermão mais importante da Bíblia. Mateus 5, no versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Meu Deus do céu! Por que nos orgulhamos? Por que nos quebrantamos? Por que não nos quebrantamos, irmãos? Ai, meu Deus! O orgulho
Ele se opõe contra tudo isso que Jesus está falando, por isso que lá, 2 Coríntios 10, eu acredito, que é quando fala da altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por isso que nós não usamos as armas carnais, mas usamos armas espirituais para quebrar essa altivez que se levanta, todo orgulho vai se levantar contra Deus. O orgulho se levanta contra essa palavra quando diz assim: pobre de espírito é alguém que está sempre necessitado. E o orgulho vai dizer: não, você não precisa se humilhar, você não precisa buscar mais, você já tem o suficiente de Deus. Aliás, você já tem 30 anos de crente, vai jubilar, você não precisa mais. Eu já ouvi falar de pastor que não precisa ler a Bíblia, porque ele já tem a Bíblia toda na mente dele, e ele só chega e prega. Já ouvi, de verdade. Orgulho. Você não precisa mais de lágrimas, irmãos. Quantas vezes eu vim do meio batista, amo a batista, amo, são bênçãos demais, né? São bênçãos, são fiéis à palavra. Mas irmãos, para você arrancar uma lágrima de um pastor que está jubilando, é difícil, porque eles entendem que a maturidade espiritual leva ao endurecimento dos olhos. Eles não choram mais, porque para eles, lágrimas é sinônimo de fraqueza, de pecado. Se ele vê eu chorando, ele vai falar que eu estou em pecado. Se ele me vê aqui na frente, ele vai falar: está pecador lá. Isso é orgulho. Não pula mais, não ajoelha mais, não grita mais. Não preciso adorar extravagante, agora eu só observo o ambiente. Cuidado com isso. Nós viemos aqui nos reunir para adorar um só, e Ele é alto e sublime, a Ele toda a honra, toda a glória. Não temos nenhum privilégio. Eu preciso estar com o meu coração. E aí nós entramos nisso. Quantas vezes eu entrei nisso? Deixa eu ver se ele tem unção. Ele está cantando lá, sei não, hein? Observando, irmãos. Um dia o Antônio Cirilo falou uma coisa verdade. Ele disse: se você passou a vida toda na igreja observando a adoração, é tão injusto Deus te levar. Agora você vai ver, observar a igreja subir, enquanto aqueles que adoravam extravagadamente. Apocalipse 2 vai falar sobre uma igreja de Éfeso, que vai falar assim, uma igreja top. E Jesus elogia, fala que eles colocaram à prova aqueles que eram apóstolos e descobriram que eles não eram. Eles falam que eles não aderiram aos ensinos e às doutrinas dos nicolaítas. Mas uma coisa ele falou: olha, uma coisa eu tenho contra vocês, preste atenção, vocês perderam o primeiro amor. E como eu disse, uma das coisas que se perde quando se perde o primeiro amor é o quebrantamento. Eu não quebranto mais. E os maiores exemplos, para terminar, de humildade, de quebrantamento que nós temos, é Cristo. Filipenses 2 diz que, portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, ao contrário disso tudo, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos seus próprios interesses, porque o orgulho faz isso, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, Ele não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Meu Deus. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens,
sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O maior exemplo que nós podemos ter de quebrantamento, de humilhação, é do nosso Senhor. E quando nós chegamos, entendemos: Senhor, quem somos nós? Dá-me esse coração. Não só de Davi. Davi foi um exemplo próximo, porque Jesus não está tão próximo assim de sermos como Ele, mas Ele é a referência. Ele é o padrão de humildade, de quebrantamento que eu preciso ter. Ele chorou. Ele chorou. Ele chorou. Ele pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice. Ele se humilhou, ele não precisava disso. Quando ele disse: não me chame de bom, porque só existe um bom, o meu Pai. Porque maior daquele que é enviado é aquele que enviou. A bondade está em Deus, em entregar o seu Filho, e o seu Filho ser sujeito a isso. É esse coração que nós devemos ter. Talvez nós entramos na rotina e não buscamos mais como era antes. Faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo? Pensa aí. Quanto tempo você não ouve um louvor de exaltação a Cristo e os olhos começam a lacrimejar? Quanto tempo você não lê a palavra e aquilo salta ao seu coração e você não consegue conter as suas lágrimas? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que você não olha para o céu e não agradece por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida? Nós precisamos viver quebrantados. Precisamos viver quebrantados, precisamos voltar a esse primeiro amor. Eu quero terminar. Vamos colocar de pé.